Olá, eu sou o Giovanni de Souza. Hoje são 14 de dezembro de 2021, são 22 horas e 28 minutos. Lição número 3 da classe de juvenis, conhecendo os patriarcas. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Mateus capítulo 22, versículo 32, a parte A. Essa leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículos do 4 ao 16. Abraão, antes de ser chamado por Deus, era conhecido como Abrão e vivia na Mesopotâmia, mais especificamente na terra de Ur dos Caldeus, local onde casou-se com Sarai, que posteriormente seria chamado de Sara. Todavia, Terá, pai de Abrão, saiu de Ur juntamente com sua família em direção a Harã, onde tempos depois foi sepultado. Há algo bastante interessante sobre a questão da dinâmica dos nomes, principalmente na cultura hebraica. Geralmente o nome tem um simbolismo do que aconteceria na vida desta pessoa. Por exemplo, Ana alcançou uma graça, a graça de ser mãe de Samuel. E o que significa Ana no hebraico? Graça. Então, geralmente, acontece essa questão. Veja que aqui Deus mudou o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. Essa mudança de nome, apesar de, claro, em parte ela é simbólica, mesmo porque uma pessoa pode ter um nome com significado extraordinário e ser uma péssima pessoa, né? Mas aqui dá um entendimento de que Deus de fato mudou tanto o nome quanto o caráter, mudou não necessariamente o caráter, mas mudou a vida, deu uma esperança para Sarai e também para Abrão, né? Deu uma grande promessa para ambos e foi algo extraordinário. Uma coisa curiosa sobre a vida de Sara é que Sara é a única mulher na Bíblia que é mencionada a sua idade. Está lá em Gênesis capítulo 23, versículo 1. Portanto, Deus mudou o nome de Abrão para Abraão e de Sarai para Sara. Mais uma vez aqui para dar aquela ênfase na mudança na vida da pessoa, né? Aqui, tanto de Abrão quanto de Sarai, não tinha aquela necessidade de mudar o caráter, porque de uma certa forma eles já estavam meio que encaminhados, né? Apesar que o pai de Abrão era idólatra, mas tudo leva a crer que Abrão era um pouco diferente. Tanto é que assim que ele recebeu uma palavra do Senhor, ele saiu da sua terra. A interferência humana. Entretanto, Abrão e Sarai não entenderam a vontade de Deus, e Sarai deu a sua criada, Agar, por mulher a Abrão, a fim de que gerasse seu filho. Este também era um costume da região mesopotâmica, que além de possuir as leis de Nuzi, possuía também o código de Hammurabi, e ambos permitiam a prática sugerida por Sarai. É muito importante que nós venhamos compreender a vontade de Deus, apesar que muitas das vezes nós não conseguimos compreender, ainda mais quando Deus fica em silêncio, né? Quando nós pedimos algo, uma resposta do Senhor, ele fica em silêncio. Existe aqui a questão dessas duas leis que permitiam em ambos os casos, tanto numa lei, ou melhor, ambas as leis, né, permitiam, o que estavam fazendo ali, Abrão e Sarai, estavam fazendo algo mediante a lei humana, era uma lei que permitia tal coisa. Mas aqui é interessante nós compreender que antes é melhor obedecer a Deus do que os homens. Apesar que era lei, mas nem toda lei é moral, apesar que aqui não cabe nem a questão da lei moral, né, que na época já era um costume, né, era mais aceito. Mas de modo geral, o ponto principal aqui é que nós devemos, independente das circunstâncias, quando Deus nos promete algo, nós devemos não querer ajudar a Deus. Se Deus prometeu e falou que vai fazer, então não invente ideia, não crie ideia, não pense que vai ajudar a Deus, dá uma mãozinha para Deus,
Porque se Deus te prometeu algo, que Ele vai te fazer algo, então creia somente no Senhor e faça segundo a vontade dEle, porque certamente acontecerá, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, muitas das vezes as pessoas, né, nós estamos nos calando diante da lei, e aqui a lei humana, uma lei que nem toda lei, é bom a gente deixar isso aqui bem fixado, porque nem toda lei é moral. É importante que você guarde isso, nem toda lei é moral. E aqui no Brasil existem muitas leis que não são morais, e muitas das vezes os líderes, pastores, líderes, estão se calando diante da lei. Ah, não, porque é lei, então eu não posso ir contra. Nós podemos e devemos ir contra todo tipo de lei que é contra a palavra do Senhor. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Então é claro que nós também compreendemos, como diz Romanos capítulo 13, que não há autoridade que não venha da parte do Senhor. Mas se essa autoridade, porventura, vier contra a vontade de Deus que está na palavra do Senhor, nós não temos nenhuma responsabilidade de obedecer, de acatar esta lei mundana. Então nós precisamos continuar firmes no Senhor. É interessante, até numa questão, numa visão política, para você compreender, você já novo, já começa a entender bem isso, que muitas das vezes nós vemos que as pessoas dizem, os cristãos dizem, né, quando se vão entrar para a política, dizem que a igreja precisa de um representante em Brasília. Vamos assim pegar a figura de Brasília, que é onde fica o antro ali de políticos, né, no país. Eles falam sempre a mesma coisa, tem sempre a mesma ideia, né? A igreja precisa de um representante em Brasília, um representante legal. Pois bem, aí você vai ver que justamente essa pessoa que se diz cristã, que diz que a igreja precisa de um representante legal em Brasília para os direitos, né, está brigando pelos direitos da igreja, justamente esta pessoa que vai se corromper. É justamente essa pessoa que vai levar o nome do Evangelho do Senhor por água abaixo. Esse que vai envergonhar o Evangelho, na maioria das vezes, ou talvez em todas as vezes. Portanto, essa questão de querer pegar uma ponta de que, não, eu sou político, eu sou cristão, eu vou entrar para a política para poder ter os interesses da igreja representados em Brasília. Nós não precisamos deste negócio. O que a igreja precisa não é ter um representante em Brasília. O que a igreja precisa é continuar sendo o representante de Cristo na terra. Então, muitas das vezes, as pessoas se deixam levar pela lei. Não, é porque a lei diz que é isso, então nós cristãos temos que obedecer essa lei. Ah, mas é contra a palavra do Senhor. É contra a palavra do Senhor, mas é lei. É lei, a gente tem que obedecer. Não, nós não temos que obedecer uma lei que é contra os princípios bíblicos. Deus reafirma suas promessas. Quando chega a idade de 90 anos, Abrão recebe novamente a promessa que teria uma descendência numerosa e teve seu nome mudado de Abrão para Abraão, pois seria pai de muitas nações. Deus também fez promessas a Sarai. Disse que ela daria à luz o filho de Abraão, que nações sairiam dela, e mudou seu nome de Sarai para Sara. Mais uma vez, nós vemos aqui as promessas do Senhor sendo reafirmadas. É muito importante que nós vemos em algumas questões, se tratando de promessas. Te dou aqui um exemplo. Muito provavelmente, os seus pais já fizeram os votos de casamento, né? Eles fazem um voto de novo. É como se eles reafirmassem que de fato são casados e querem permanecer casados. Isso é muito normal quando as pessoas começam a fazer 25 anos de casados, por exemplo, que é a boda de prata, né? Ou talvez até antes disso, mas de modo geral com 25 anos. Deus também faz algo parecido, ele reafirma as suas promessas. Por que ele reafirma as suas promessas? Porque nós, humanos, nós temos uma tendência de enfraquecer na fé. Nós, quando vemos que o resultado não aparece, que as coisas não acontecem, nós começamos a duvidar, será que era realmente o Senhor que estava falando? Aí o Senhor vem e reafirma as promessas para que nós venhamos continuar crendo nas suas
promessas, como diz o hino 107, né? Firme nas promessas. Então nós precisamos continuar firme nas promessas do Senhor. Uma vez que o Senhor prometeu, Ele irá cumprir. Agora, nós precisamos também ter a paciência de compreender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes nós queremos algo para ontem, mas não é a vontade do Senhor. Veja que no caso aqui de Abraão e Sara, eles foram pai e mãe em sua velhice. Como isso é possível? A ciência, por exemplo, como a ciência vai conseguir compreender tal fato? Como é possível isso? E por que essa idade toda? Para provar que Deus é Deus até mesmo na velhice. Que quantas pessoas hoje que estão já com uma idade avançada acham-se que não são mais úteis para nada porque as pessoas deixaram as pessoas de lado, porque de fato, infelizmente, vemos que, infelizmente, até mesmo dentro das igrejas, as pessoas que têm mais idade são esquecidas, né, pela maioria, mas nós precisamos ter, principalmente a pessoa idosa, precisa compreender que o Senhor, Ele faz suas promessas se cumprirem até mesmo na velhice, como foi o caso de Abraão e de Sarai. Veja que Abraão já tinha a idade de 90 anos. Então veja, quantas pessoas chegam a 90 anos hoje? São poucas as pessoas que chegam. Então veja que mesmo na idade avançada, o Senhor cumpre as suas palavras, as suas promessas. Por quê? Porque Deus é o dono do tempo. É Deus quem detém a vida. É Deus que é o dono da vida. Então Ele pode fazer todas as coisas. Então não entristeça o seu coração se porventura você talvez está numa idade aí avançada, de repente você chegou aqui, está vendo essa aula de juvenis, mas se interessou pelo tema, e já às vezes está pensando, realmente eu já estou numa idade bem avançada, mas sim, o Senhor tem promessas para você, para o Senhor, né, ou para a senhora, e certamente o Senhor vai cumprir as suas promessas. E a questão da idade é muito interessante justamente para que nós venhamos compreender que Deus trabalha no tempo que Ele bem entender, que para Deus não tem esse limite de tempo. Ele tanto pode usar uma criança, um adolescente, um jovem, um adulto ou uma pessoa lá na terceira idade. O Senhor, Ele é o dono da vida, é Ele que é Deus, é Ele quem faz acontecer. Portanto, continue tendo fé no seu coração. Isaac, quando Abraão recebeu a notícia de que teria um filho, riu. Por se achar muito velho, Sara também riu, por achar que seu corpo não fosse capaz de conceber. Talvez por isso o nome de Isaac, filho de Abraão, com Sara, o filho da promessa, se traduza como riso. É interessante que um filho, quando Deus vem, ele traz alegria para casa, né? É incrível como uma criança enche a casa de alegria. Por exemplo, já viu? Você pode estar numa grande igreja, mas se essa igreja não tem um grupo de crianças ali, parece que perde um pouco da essência, parece que perde a graça, né, vamos dizer assim, porque a gente tem, claro, nós vamos ali para adorar o nome do Senhor, mas quando tem uma turma de criança, um departamento infantil, é diferente. O culto acontece com mais leveza, com mais clareza, com adoração alegre, é algo extraordinário. Sempre que possível, é incrível como uma criança consegue trazer alegria para um lar, para uma igreja, é incrível. Então veja que Isaac, que apesar que aqui é uma conotação de incredulidade, tanto da parte de Abraão quanto de Sara, que achavam impossíveis serem pai e mãe, e justamente por isso que Deus fez, porque por eles acharem que era impossível, é justamente isso que Deus faz. Deus é o Deus do impossível, como diz Lucas capítulo 1, versículo 37, é o Deus do impossível. Tudo é possível para o Senhor, não há nada que o Senhor não possa fazer. A provisão de Deus na vida de Isaac. O nascimento de Isaac é marcante pelo fato de ele ser o cumprimento da promessa feita a Abraão e Sara. Ele é o filho prometido e por muitos anos esperado. Mesmo assim, alguns anos depois, Deus provou a fé de Abraão no Monte Moriá, episódio no qual Deus providenciou o cordeiro. Para um pai, é uma situação bem difícil ter que ver a morte de seu filho. E aqui no caso de Abraão, era uma questão mais complexa. Por que era mais complexo? Porque aqui Deus pedira Isaac em sacrifício, em holocausto. E por que isso?
porque Deus estava provando a Abraão. E isso serve para exemplo para nós. É muito interessante, é muito importante observarmos que Abraão, ele não questionou, ele levou o filho para o sacrifício. E eu fico imaginando às vezes o coração desse pai, quando o filho perguntou: pai, estou vendo aqui a lenha e o fogo, mas onde está o cordeiro do holocausto? E Abraão responde, eu fico imaginando o coração desse pai: Deus proverá para si um cordeiro. É uma situação muito difícil, de fato Deus providenciou. Uma outra questão que nós vamos tratar aqui desse texto de Isaac, que algumas pessoas têm um entendimento equivocado, achando que por conta disso Deus aceita sacrifícios humanos. Deus não aceita sacrifícios humanos. Nesse episódio, Deus pediu a Isaac, a Abraão, numa questão de fé, de Abraão, de testar a fé de Abraão, apesar que Deus sabia, mas para servir de testemunho para nós. Então veja que Abraão não titubeou e iria de fato entregar o seu filho Isaac, mas nota que Deus providenciou um anjo para que o impedisse de sacrificar Isaac. Por quê? Porque Deus não aceita sacrifícios humanos. A família de Isaac. É importante também mencionar o caso aqui de Jefté, que de fato ele sacrificou a sua filha a Deus, mas uma coisa é alguém dar um culto a Deus, uma outra coisa é Deus aceitar. E Deus não aceitou o sacrifício de Jefté. Aquilo foi um sacrifício de tolo. Ele deveria ter voltado atrás e não ter desfeito o voto. Na verdade, ele não deveria nem ter feito o voto, mas já que fez, deveria ter voltado atrás e ter se arrependido, mas o que não aconteceu. Né? E no caso lá com os gibeonitas, com Josué, a Bíblia vai falar que a ira de Deus se aplacou, ou seja, baixou, não foi porque, acho que foi os filhos de Jonatas, não lembro agora me fugiu. Não foi porque eles foram sacrificados, mas foi porque o fato deles terem se sentido vingados aplacou a ira de Deus. Ou seja, a ira de Deus não se aplacou devido ao fato das pessoas sacrificarem, né, sufocarem os filhos acho que foi de Jonatas, não tenho lembrança agora, me fugiu mesmo. Não foi por isso, foi porque conforme a pessoa teve o sacrifício, né? Eles aplacaram a vingança. Dá um exemplo mais prático, que melhor para a gente compreender. Imagina, por exemplo, que alguém cometeu um delito. E essa pessoa que cometeu um delito, cria-se uma série de pessoas que ficaram revoltadas com aquilo e foram para a rua fazer manifestação. Por conta disso, queremos justiça. O que acontece? Aquele pessoa que cometeu aquele delito, essa pessoa é presa. O que vai acontecer automaticamente? Automaticamente as pessoas voltam para casa, que estavam fazendo a manifestação. Por quê? Porque eles se sentem justiçados. Por quê? Porque aquela pessoa foi presa. Foi exatamente isso que aconteceu com a ira de Deus. A ira de Deus se aplacou não pela questão das pessoas terem sido sufocadas e mortas, mas porque por conta disso, desse sufocamento e dessa morte, o povo se aplacou da ira. A família de Isaac. Esta situação provocou uma briga entre os irmãos. É dever dos pais tratarem os filhos de forma justa, sem preferências, para não gerar problemas no seio familiar. Os pais costumam dizer que gostam de seus filhos igual. O que eu vejo não é uma verdade absoluta. Por que não? Porque se você for analisar, e isso aqui não é para a gente nós filhos criarmos uma rivalidade com o nosso irmão. É uma questão da gente ter uma perspectiva diferente. De modo geral, os pais vão se preocupar mais com aquela pessoa que dá mais problema, aquele filho mais problemático, mais rebelde. Por quê? Porque o pai quer que essa pessoa, que esse filho, se converta, seja uma pessoa melhor. Então é natural que ele tenha mais cuidado com esse. Da mesma forma, se porventura você tem um irmão ou uma irmã, você é cristão ou cristã e o seu irmão não, ou a sua irmã não, é muito provável que os seus pais tratem melhor o seu irmão do que você. Por quê? Para ganhar ele para Jesus.
porque você já está dando testemunho, você já está salvo. Então, eles meio que ficam mais, eu vou dizer aqui, não é mais... Eles ficam mais alegres pelo fato de que você não é uma pessoa rebelde, como o seu irmão ou a sua irmã. Então eles se preocupam menos com você. Não é que eles amem menos, é porque eles têm uma tendência a se preocupar menos porque sabem que você é uma pessoa ajuizada. Então muitas das vezes os pais não conseguem conciliar isso, não conseguem deixar isso transparente, deixar isso de uma forma que os filhos consigam compreender que eles não amam mais a um do que a outro. O que acontece na bem da verdade é que tem uns que dá mais preocupação aos pais do que o outro. Te dar um exemplo. A Bíblia fala no livro de Lucas, parece que é o Lucas capítulo 15, vai falar sobre a questão do filho pródigo. Observe que o pai se preocupou com o filho que foi, com o filho rebelde que levou a sua herança, com o filho que não deu valor à vida do pai, pegou a sua herança e gastou com tudo aquilo que não deveria. Nota que a Bíblia não menciona o filho que fica. Só depois que esse menino retorna, esse rebelde retorna, é que a Bíblia vai mencionar o outro. E é interessante que o menino mais velho ouve do seu pai. É muito interessante. A parábola do filho pródigo está no livro de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11. Ele fala algo bastante interessante, que é algo: meu pai, eu estou aqui todos os dias contigo e tu faz festa para esse daí que gastou toda a sua herança, sua fortuna. E olha o que o pai fala: você está aqui comigo e tudo que eu tenho é teu. Ou seja, ele estava falando: isso aqui é tudo teu, você é meu filho. Só que era justo que nós nos alegrássemos com a volta do seu irmão. Isso aqui é só para a gente ter uma noção de que muitas das vezes o filho ou a filha que é mais rebelde tem uma tendência dos pais a ter mais cuidado com ele. Então não é que ame mais ou que ame menos, é que é mais uma questão de preocupação. Jacó, Israel, os percalços na vida de Jacó. Após alguns anos, finalmente Esaú e Jacó se reencontraram e se reconciliaram. Jacó foi perdoado. Porventura você está brigado com seu irmão ou com a sua irmã? Será que você está aí brigado aí com seus irmãos ou mesmo com seus pais? Você não acha que já passou da hora de se reconciliar? É bem verdade que, independente das razões pelas quais vocês não estão se falando, é muito nobre da parte da pessoa que vai ter com seu irmão para se desculpar. A Bíblia diz que se você tiver vindo para o templo para trazer uma oferta ao Senhor e se lembrar que tem algo contra o seu irmão, vai lá, se conserta com seu irmão, volte e dê a sua oferta. Para você ver da importância que tem a reconciliação. Portanto, reconcilie-se com seu irmão, ou tanto seu irmão da sua família de sangue, ou seu irmão da igreja, né? Sua irmã da igreja, né? Seu irmão em Cristo, sua irmã em Cristo, para ficar melhor, né? Melhor colocado. Não fique brigando, porque isso não é de Deus. O marco na vida de Jacó. O momento mais marcante na vida do patriarca certamente foi o de seu encontro com Deus no Vale de Jaboque, local onde ele luta contra um anjo que toca sua coxa e o deixa manco. Foi neste encontro que Jacó teve seu nome mudado para Israel e sua história foi transformada para todo o sempre. Há algumas questões aqui bastante interessantes. Primeiro, quando a gente tem verdadeiramente um encontro com o Senhor, a nossa vida é mudada radicalmente. Um outro ponto é sobre a mudança de nome de Jacó. Quando a Bíblia diz que o nome de Jacó foi mudado, foi numa questão simbólica, não foi igual de Abrão e Sarai. Eles foram de fato de Abrão para Abraão. Então depois disso você nunca mais vai ouvir a Bíblia mencionar Abrão, só fala Abraão, e Sara da mesma forma. É diferente no caso de Jacó. Jacó, nesse episódio, a Bíblia vai falar que vai ser mudado o nome. Mas você vê para frente Jacó sendo chamado de Jacó e Israel chamando de Israel. Tem dissensão, tem diferença. Por quê? Porque foi só uma mudança simbólica e não literal. Só para te dar um exemplo. Quando
vemos, por exemplo, numa questão política, vou pegar aqui um exemplo melhor, um exemplo de esporte, por exemplo, quando um atleta do Brasil vai disputar alguma coisa fora do país, é claro, ele tem o seu nome, né? O atleta tem o seu nome de batismo. Mas lá na competição ele está representando o Brasil. Então é possível que alguém chame ele de Brasil. Curiosamente, onde eu moro, há muitos anos atrás, existia um homem chamado Brasil, inclusive. Então veja que aqui é mais uma questão simbólica. O nome de Jacó mudado para Israel foi mais uma questão simbólica e não literal, como foi o caso de Abraão e de Sara. Para concluir, Deus está no controle da história para formar um povo. Ele escolheu um homem, Abraão, e o fez sair do meio de seus familiares para, através dele, iniciar a história de uma grande nação. Para mostrar o quanto é poderoso, o Senhor escolheu um homem e uma mulher já de idade avançada para terem um filho e, através dele, dar continuidade à promessa de uma grande nação. Veja que era impossível Abraão e Sara terem filho, mas justamente por esta razão é que Deus mostra que Ele é Deus, que Ele é o Criador, que Ele pode todas as coisas, que não há tempo para Ele, porque Deus é o detentor do tempo. O tempo foi feito para o homem, Deus não precisa de tempo. Então, quando nós estamos dentro do tempo de Deus, Deus faz acontecer. Lembra da morte de Lázaro? Lázaro estava morto já há 4 dias, mas o Senhor o ressuscitou após 4 dias. Por quê? Porque para Deus não tem tempo, o importante é o tempo de Deus. Então, é o tempo do Senhor. Então, independente das circunstâncias, independente da idade, tanto você sendo novo ou já está com uma idade avançada, o Senhor pode te usar da mesma forma. Hora da revisão. Número 1, Ur dos Caldeus. Número 2, Isaac. Número 3, Esaú. Número 4, Jacó. Número 5 é uma resposta pessoal. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida cada dia mais. Que você continue aí conhecendo os patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó. E ver a história extraordinária por trás desses homens de Deus. E que você não deixe de ir à escola bíblica dominical. Até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau, boa aula!